Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes sobre NFL. O programa de hoje, você já deve estar notando, você está me escutando um pouco diferente, problemas técnicos no meu computador, então eu tenho que gravar aqui do meu celular, não deu tempo de resolver. Espero que dê tudo certo. O Felipe disse que está me ouvindo, então não está na qualidade de áudio que vocês estão acostumados, principalmente quando é no estúdio. Mas eu tive um problema aqui que não deu para gravar pelo computador. Vou poder editar tudo no computador, não posso gravar no computador. Mas enfim, programa de hoje sobre a NFL. Eu estou aqui com meu amigo Felipe Lawrence, jornalista do Valor Econômico. Falaremos sobre os principais assuntos da NFL. A gente vai começar falando sobre Buffalo Bills. Eu sinto que esse episódio de meio de semana tem sido muito qual time está em crise essa semana, né? E Buffalo Bills vindo de duas derrotas consecutivas é o time que se encaixa nessa categoria. Depois, puxando esse gancho, a gente vai falar sobre os times que a gente vai tentar encontrar times que a gente confia nas duas conferências, né? Ou pelo menos os que a gente mais confia, porque tá um início completamente maluco de temporada, né? E os times que a gente esperava que seriam bons não estão sendo bons, e quarterback que a gente descartava tá jogando como MVP, então um início bem maluco de temporada que a gente vai tentar chegar a alguma conclusão aqui na nossa conversa. E depois falaremos sobre Drake May. Drake May, que a torcida dos Patriots está completamente apaixonada por ele, como deveria. Ele está mostrando um potencial absurdo, mais do que potencial, muita coisa já é realidade com o Drake May. Então a gente vai analisar esse desempenho dele. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Você concorda que já dá para usar a palavra crise com o Buffalo Bills? E aí, Gabriel, aí todo mundo que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que não dá para falar crise, eu acho que dá para falar de um sinal amarelo no Buffalo Bills. Eu acho que você é um time que começou, né, com 4 vitórias, começou muito bem, mas nas últimas 2 semanas colocou um pouco em xeque essas 4 vitórias que eles tiveram no início da temporada. Mas eu ainda não vejo crise, eu vejo um sinal de alerta que dá para corrigir rumo ainda. Eu acho que tem bastante espaço para o time corrigir rumo. Eu acho que uma questão importante de fato, eles começaram com 4 vitórias consecutivas, né? Você olha para o calendário deles, aquele jogo maluco contra o Baltimore Ravens, New York Jets em Nova York, Dolphins em casa, Saints em casa. É, é difícil hoje você pegar na NFL uma sequência de 4 jogos mais fáceis do que São três esses, né? vitórias, são 3 vitórias totais nesses 4 times. Sim, e o Baltimore Ravens, que era a vitória, né? Aquela vitória Sim, assinatura, você olha para trás e aqui você começa a questionar. Tudo bem, era um time que não estava dizimado por lesões, mas sim. mesmo quando esteve mais ou menos saudável, esse time não encantou, né? Aí a equipe pega o New England Patriots, perde um jogo, pô, muito disputado, com field goal no fim, né? Um jogo apertado, e perde para o Atlanta Falcons. Aí eu acho que o sinal de alerta, quando, como você falou, tem que ser ligado. A forma como eles foram derrotados pelo Atlanta Falcons, porque não teve nada de aleatório, na minha opinião, a derrota deles para o Atlanta Falcons. Eles foram atropelados eles sofreram muito em algo que a gente já imaginava que seria um ponto fraco para o Buffalo Bills, que é a defesa. Eu confio nesse ataque do Buffalo Bills, apesar de não ter jogado bem, com 2 interceptações do Josh Allen e tudo mais, mas é um ataque que é um dos melhores ataques da NFL. Não teve uma boa noite no Monday Night Football. Mas a defesa a gente sabe que é fraca, mesmo quando está completa é fraca, e foi completamente atropelado pelo Atlanta Falcons, que é um bom time, mas também não é um time de elite, né? Então, por isso eu concordo com você sobre o sinal de alerta, porque não teve nada surpreendente assim, em termos de desempenho defensivo do Buffalo Bills. É o que a gente esperava e está sendo um problema tão grande quanto que a gente esperava. E aí volta aquela conversa que eu sinto. Você participa do podcast aqui há muito tempo, né? E eu sinto que a gente já tem essa conversa há uns 3 anos. O problema do Buffalo Bills é a defesa. O head coach deles é um especialista em defesa. E até quando
o Sean McDermott ele vai continuar sobrevivendo no cargo quando o que deveria ser a especialidade dele é o ponto fraco do time. Acho que essa é a grande questão. A defesa está muito indisciplinada, né? Assim, vamos voltar. A defesa, ela é fraca desde o início da temporada, todo mundo sabia. O elenco defensivo do Bills é fraco, isso já era sabido, não tem surpresa nenhuma. O que está me surpreendendo é que, além de fraco, é um time muito indisciplinado, é um time que comete muitas faltas defensivas, e isso acaba prejudicando muito a equipe. Você já tem uma defesa fraca, uma defesa que ainda comete muitas faltas, cede muito campo. Então você tem esse problema que a defesa ela não consegue se resguardar por muito tempo. Foi o que aconteceu no jogo contra o Falcons essa semana, ficou muito claro nesse sentido. E o ataque, apesar de ser um ataque muito bom, apesar de você ter o atual MVP, você tem o Josh Allen, você tem uma equipe de ataque muito boa, se a defesa não para de ceder pontos, tem um limite que o ataque pode fazer, né? Porque o ataque não vai ficar respondendo com touchdown toda a campanha, porque a outra defesa provavelmente não vai ceder tantas jardas também. Então, acho que o problema do Bills é realmente mais de talento do que de esquema defensivo ou de problemas do Sean McDermott. Acho que assim, o Sean McDermott eu acho um técnico fraco, notadamente, mas eu acho que nesse início de temporada é mais problema de elenco mesmo. Acho que o Bills tem uma chance aqui de corrigir rumo indo para a janela de troca, indo atrás de jogadores defensivos que estejam disponíveis para ser trocados, porque eu acho que a chance deles conseguirem reverter isso, porque tem um certo limite em que mudanças táticas surtem com o elenco do Bills, a gente sabe que é um elenco fraco na secundária, então acho que se você for na janela de trocas tentar trazer um reforço, acho que pode ser interessante para a equipe. Eu ainda acho que dava para jogar melhor do que eles vêm apresentando na defesa, né? Só que aí você olha, pô, o cara que liderou a equipe em tackles nesse jogo foi o Shaq Thompson. Eles trouxeram de volta o Trey Davis White. O grande reforço em termos de nome para a equipe nessa temporada foi o Joey Bosa. Pô, baita de reforços para 2019, né? Não 2025, né? Mas ainda assim eu acho que dava para jogar um pouco melhor do que eles vêm jogando. E a questão é que eles não dão nenhuma margem de erro para o ataque, né? Numa noite que o ataque não está muito inspirado, como foi na segunda-feira, não tem margem de erro nenhuma. Agora, dito isso, Josh Allen incrível, cara, pô, top 2, top 3 de quarterbacks da NFL. Eu gosto da profundidade que eles têm entre os recebedores, mas algo que me preocuparia se eu fosse torcedor do Buffalo. Eu tenho muita coisa na minha vida para me preocupar com o Buffalo Bills. Não ter não ter o que era o Stephon Diggs. Eu acho que é algo que esse time vai aos playoffs. Dos playoffs, não ter um cara que consistentemente vai conseguir se desmarcar, mesmo quando ele está com marcação dupla, eu acho que pode se apresentar como um problema para o Buffalo Bills. Porque eu gosto de todos os. Khalil Shakir, gosto do Khalil Shakir, gosto do Joshua Palmer. Keon Coleman, já gostei mais do que atualmente, mas é uma escolha de primeira rodada. Dawson Knox e o. Dalton Kincaid, baita dupla de tight end. Não tem um número 1 de verdade. Então você falou sobre janela de trocas. Secundária é a prioridade A, B e C, concordo. Mas se apresentar o nome no mercado, um wide receiver que possa empurrar todo mundo em um slot para baixo, eu acho que pode elevar esse ataque de muito bom a melhor ataque da NFL. Porque eu sinto que esquema e Josh Allen vão te levar muito longe. Mas ter um cara que por si só consiga ter esse impacto no ataque aéreo como recebedor, acho que faz muita diferença e o Buffalo Bills não tem esse cara que faz essa diferença nesse momento. Não tem. Um daqueles times que não tem o wide receiver 1, né? Você não tem aquele cara de referência no ataque. O time esperava que o Keon Coleman fosse esse cara, né? Que conseguisse dar esse salto de qualidade, mas claramente não vai acontecer. Claramente não é material para ser o wide receiver 1 da equipe. Então, sabendo que você tem esse gap no elenco, que você trazer um cara de referência
que consiga destravar um pouco o Josh Allen naquele ataque, eu acho que vale a pena você procurar algum interessado em troca. O problema é você achar um wide receiver que consiga, que se encaixe nesses requisitos, né? Porque a gente sabe que o wide receiver, apesar de ter muito wide receiver no draft, poucos se consolidam de verdade como referência, né? Então, vai ser muito complicado o Bills ir em troca tentar achar um wide receiver 1 nesse momento da temporada, sabendo dos limites de capital que eles podem gastar, né? De escolhas de draft que eles podem dar, de jogadores. Então, porque é um time que não pode ceder jogadores em troca, é um time que tem que trocar por escolhas do draft, você vai ter que hipotecar o futuro para tentar ganhar o Super Bowl agora. Mas eu acredito que se surgir uma oportunidade, eu concordo extremamente com você. É um time que não tem o wide receiver 1 e precisaria de alguém de diferença para conseguir elevar o nível do ataque como um todo. Porque você tem bons jogadores, eu gosto muito da dupla de tight ends do Bills, acho que é uma dupla bem interessante, acho que desafoga muito a questão dos wide receivers, mas você não tem como, acho que sinceramente você não tem como sonhar muito alto em playoffs com Khalil Shakir sendo o principal recebedor da equipe. Então acho que esse é o grande problema para mim. E você olha aqui para a lista de times que podem ser vendedores, né, na janela de trocas, né, para azar deles, do Buffalo Bills, dois desses times são times que jamais trocariam com o Buffalo Bills, né? Que é o Miami Dolphins, com o Jalen Waddle, que está sendo muito especulado em trocas, e o New York Jets com o Garrett Wilson, que eu acho que seria loucura para os Jets trocar o Garrett Wilson, né? Mas eles não vão tocar para rival de divisão também, né? Sob hipótese alguma, né? E aí você olha, o pessoal vem falando muito sobre os caras do Saints, né? O Chris Olave e o... fugiu o nome também de novo daquele wide receiver que destruiu os Giants. Rashid Shaheed, né? O velocista lá. Eu não acho que nenhum dos dois é o wide receiver 1, que levaria o Bills, assim. Sim. Eu tô tentando olhar aqui dos times que você sabe que a temporada meio que já foi pro caralho, né? Mas, enfim, vai ser... Eu acho que o Buffalo Bills tem pontos a serem consertados. A boa notícia para eles é que a gente está diante de uma das temporadas mais malucas de que eu me lembro, assim, depois de 6 rodadas. Se os playoffs começassem hoje, o Indianapolis Colts seria a seed número 1 da AFC, assim como todo mundo previa, né? Todo mundo sabia que o Daniel Jones ia jogar. O Daniel Jones jogaria em nível de MVP e os Colts teriam a melhor campanha na AFC. Colts seria a seed número 1. O Pittsburgh Steelers com Aaron Rodgers receberia o Denver Broncos. O Denver Broncos está no playoffs, no wildcard não é nenhum absurdo, né? O Steelers ser a seed número 2 é algo que eu particularmente não esperava. Você tem a seed número 3, Los Angeles Chargers. Eles receberiam o Jacksonville Jaguars, outro time que não tinha muita gente apostando nos Chargers antes da temporada começar. E o New England Patriots recebendo o Buffalo Bills no wildcard, né? Outro ponto que difícil de acreditar, os Patriots estariam no topo da divisão, por mais que você fosse maior fã do Drake May. E aí você olha, Kansas City Chiefs, primeiro time fora dos playoffs nesse momento, mas em viés de crescimento. Houston Texans na colocação, Cincinnati Bengals, aí são muitas lesões, Las Vegas Raiders, Baltimore Ravens, uma vitória e 5 derrotas, mas também muitas lesões. Vamos falar sobre a NFC daqui a pouco, né? Vamos começar falando sobre a NFC, que a gente já está nesse gancho do Buffalo Bills. Mas no geral, Felipe, você concorda que assim, a NFL tem a chamada paridade, é uma das ligas mais que tem na sua fundação essa coisa de vamos criar a paridade, né? Teto salário rígido com o mesmo valor para todo mundo, draft na ordem oposta da classificação na última temporada, e eu já fiz esse ponto aqui no podcast várias vezes. Você pega o melhor time da Premier League, melhor time do Campeonato Espanhol, e você pega o pior time desses dois campeonatos, a diferença é muito maior do que geralmente, na maioria esmagadora das vezes, entre o melhor e o pior time da NFL. Mesmo nos anos que teve tipo Cleveland Browns 0-16, ainda assim a diferença é menor. É uma liga, por exemplo, comparado com a NBA também, para quem só fica nos Estados Unidos. A diferença do Oklahoma City Thunder pro Utah Jazz é bem menor do que do melhor time da NFL pro pior time da NFL. Mas ainda assim, a gente sabendo que existe essa paridade,
eu sinto que a gente entrou num modo completamente aleatório nessa temporada. Eu jamais imaginaria que a gente ia olhar para agora e ia ter Colts e Steelers, Chargers e Patriots. Parece NFL 2009, né, isso aqui. Não, parece NFL 2009 e assim, são times que o Chargers você até poderia citar que um time que vai brigar por wildcard, um time que já vinha brigando nos últimos anos, Jim Harbaugh está fazendo um bom trabalho, etc. Mas os outros times, acho que ninguém esperaria. Porque você tem o Colts, que o Daniel Jones ganhou por default, né, a posição de QB1 na equipe, porque como o Anthony Richardson já já acabou. Você tem Tá com a os cara quebrada Steelers. agora, o coitado, né? Não, ele deu uma cotovelada nele mesmo, um negócio bizarro. É. Então, assim, ele acho que assim, você tem o Steelers, que o Aaron Rodgers estava acabado, né? Todo estava acabado, ninguém esperaria nada. Um time que ano após ano patinava para conseguir o mínimo de vitórias para não ter mais derrotas do que vitórias. E você tem o Patriots, que é o primeiro ano do Mike Vrabel, que é um time que a gente já via alguns lances de vídeo no Drake May, mas ninguém esperava, acho que, liderar a divisão depois de 6 semanas. Acho que nem o mais otimista torcedor do Patriots esperaria isso. Acho que tem muita coisa acontecendo na NFL para justificar esse começo de temporada bizarro, mas acho que o principal é o kickoff novo. Acho que esse é o fio grande. Acho que esse é o grande fio da meada que bagunçou um pouco as equipes, porque o fato de você começar mais para dentro do campo, né? Você começar a linha de 30 jardas, ou você ter mais retornos agora, tem muito time voltando já no meio do campo, então acho que isso deu uma bagunçada no nivelamento da NFL. Eu acho que isso para mim, esse é o grande fator que explica esse começo de temporada meio doido, mas tão doido assim, eu acho que eu não esperaria, não. Acho que óbvio, você tem o fator dos kickoffs, mas tem fatores micro das equipes que tá afetando. A gente acabou de falar do Bills, que teve um começo de temporada muito ruim, o Chiefs, o Patrick Mahomes vinha jogando bem, mas a equipe não tá correspondendo, agora tá começando a crescer de fato, né? Acho que agora vai engrenar, mas é um começo de temporada meio esquisito. Principalmente na NFC, acho que na NFC nem tanto, mas na AFC é um começo de temporada muito maluco. Eu acho que o fator kickoff realmente importa, porque hoje você leva um touchdown, você vai começar, está começando ali em média na linha de 40 jardas do seu próprio campo, né? Ao invés de começar na linha de 20 jardas, né? Então, tem 20 jardas a menos, né? Então, a chance de você responder com um touchdown, e quando você, sei lá, você leva um touchdown no final do jogo, você está perdendo por 3 pontos. Se você fizer um bom retorno, você está no meio do campo. Sim. E ficou mais fácil você voltar nas partidas, né? Mas eu não acho que é tão grande assim. Eu acho que é mais a questão de Kansas City Chiefs teve problemas no começo, com lesões e com suspensão do Rush Rice. Buffalo Bills tem problemas sérios na defesa, que eu acho que a gente subestimou antes da temporada. E o Baltimore Ravens tá dizimado por lesões, né? E mesmo quando estava mais saudável, eu acho que já não era um time que talvez outro time que a gente tenha superestimado, né? Então eu não acho que tem muitos fatores macros, é mais a questão que os três times que a gente achava que seriam os melhores, todos estão envolvidos em problemas. Sim. Dito isso, eu pedi para o Felipe preparar os três times que ele mais confiaria brigando nos playoffs para chegar no Super Bowl, brigar por título nesse momento na NFL. Não é tipo, os três melhores times nesse momento. Não é quem a gente acha que vai ter as três melhores campanhas. É os três times que, se a gente tivesse botar a mão no fogo para brigar pelo título na NFC, e depois a gente vai falar da NFC, quais que a gente apostaria? Felipe, quais são os seus três times? Eu vou colocar o Kansas City Chiefs em primeiro. Apesar de estar 3-3, acho que é um time que está em ascensão. Acho que é um time que Uhum. vai brigar sério por título. Acho que eu coloco também o Pittsburgh Steelers aqui. Acho que é um time que me parece sério. Acho que é um time que me parece realmente sério. Um time que realmente tem uma robustez, tanto ofensiva quanto defensiva, que está me surpreendendo. Eu acho que é um time que você tem a experiência do Aaron Rodgers, está fazendo diferença. Obviamente que pode ser um castelo de cartas. Você acontece alguma coisinha, o time vai desmoronar, mas eu acho que não. Acho Uhum. que é um time que me parece um time bem profundo nesse tipo de situação. E coloco também aqui o New England Patriots. Acho que o New England Patriots que pode brigar, não, assim, não vou falar, vai ganhar o Super Bowl, mas acho que se continuar a Conferência Americana desse jeito, acho que é um time que pode brigar, porque acho que é um time que está crescendo, é um time que está se mostrando uma defesa sólida. Acho que a volta agora do Christian Gonzalez, acho que dá uma melhoria na defesa bastante importante na secundária.
Acho que o ataque tá indo bem. Acho que você tem o Drake May que está em ascensão, apesar de você não ter um corpo de wide receivers muito profundo abaixo do Stephon Diggs. Né? Se acontecer qualquer coisa com o Stephon Diggs, acho que você tem um problema no corpo de recebedores, mas é um time que eu gosto nesse início de temporada, assim, em termos de para brigar pelo título da conferência. Eu tenho o Kansas City Chiefs número um e teria o Kansas City Chiefs número um no geral, Sim, para ser bem sincero, porque o Patrick eu também, Mahomes eu também. tá jogando fino da bola, o melhor nível que a gente está acostumado a ver do Patrick Mahomes, né? Eu falei no Twitter esses dias, para mim é o melhor início de temporada do Mahomes desde 2022, né? Que foi o último MVP que ele conquistou. Vai ter o retorno do Rashee Rice essa semana e o ataque já vinha jogando bem melhor. Tem essa situação agora com o Josh Simmons, né? Que a gente não sabe direito o que aconteceu, né? Ele teve um É, problema pessoal e precisou deixar o time, né? E não jogou contra o Detroit Lions, mas é o Kansas City Chiefs. E a defesa me incomoda os problemas na linha defensiva, mas eu acho que é mais do que suficiente quando o Patrick Mahomes está jogando nesse nível. Eu ainda botaria o Buffalo Bills desse grupo por conta do quarterback, o Josh Allen. É um quarterback que em determinado momento eu comecei a pensar, putz, será que eu errei em ter o Patrick Mahomes na frente dele no meu ranking dos quarterbacks entrando na temporada, né? E ele é um cara, o ataque é muito bom, não teve um bom jogo, mas o ataque é muito bom. Então eu vou colocar eles aqui também. É, eu vou colocar o Los Angeles Chargers. Porque eu sei que vou confiar no Los Angeles Chargers, são famosas as últimas palavras, né? Mas o Joe Alt vai voltar e eu acho que a ausência dele tem sido gigantesca e tem sido uma explicação muito grande para os problemas dos Chargers nas últimas semanas. Justin Herbert está jogando em alto nível. É, eu fiquei entre Chargers e Colts, para ser bem sincero. E um time tem o Justin Herbert, outro time tem o Daniel Jones. Então eu vou de Justin Herbert. E acho que a gente precisa falar sobre o Indianapolis Colts, né? Não tá na minha lista nem na sua lista. Eu tô falando com um amigo meu essa semana. O Colts, para mim, já cruzou a linha de é um time bom de verdade, não é sim. fogo de palha. Mas a vibe que eu tenho do Indianapolis Colts é meio que o Vikings da temporada passada, que teve uma campanha espetacular e na hora do vamos ver, refugou. Sim. E eu não acho que é um time. Não acho que é um time que eu confiaria muito no. Vamos supor, o foda deles é que assim, eles têm sido número um. E pode ser que o jogo que eles vão enfrentar é o Buffalo Bills, classificando É, ali, né? É o Baltimore sim. Ravens com o Lamar voltando na bacia das aulas, o time, enfim, saudável. Aí, putz, não vai ter alguma pessoa no mundo que não vai apostar em Sim. Ravens ou Bills contra o Indianapolis Colts. Eu acho que, tudo bem, se eles vencerem nos playoffs, forem longe, for numa final de conferência, o Daniel Jones manter esse nível, eu tava errado. Mas hoje eu não tenho essa confiança no Indianapolis Colts. Não, também não tenho essa confiança no Indianapolis Colts. Eu acho que nas últimas semanas o time já começou a dar sinais de um pouco de desaquecimento, né? Ele já não está mais aquele time tão até que aquele time que está tão impactante quanto foi no primeiro mês da temporada. E eu acho que é essa a tendência. O time ele acho que assim, ele já está praticamente garantido nos playoffs, a não ser que aconteça uma hecatombe, porque eu acho que Sim. a divisão está muito fácil. Eu acho que a divisão para eles ganhar a divisão, tem um caminho livre para eles ganharem, porque tira eles e os Jaguars, eles já têm vantagem sobre os Jaguars, então acho que nisso eles têm uma vantagem muito grande. E eu acho que a disputa do wildcard também da AFC não vai ser tão forte que nos últimos anos. Então acho que ele Uhum. já está meio que encaminhado para os playoffs. Acho que a grande questão pode ser um daqueles times que começa muito forte, vai perdendo fôlego, chega em dezembro, uma sombra do que foi em setembro. Né? A gente já viu casos e casos isso acontecendo, acontece praticamente todo ano na NFL com um time que Uhum. começa muito forte, vai perdendo o ritmo. Então acho que esse é o risco do Colts, ele ficar complacente, o Daniel Jones voltar aos vícios antigos, né, de jogo. Acho que esse é o grande risco do Colts. Mas é um time que tem uma linha ofensiva muito forte, talvez que duas, três melhores linhas ofensivas da NFL hoje. Você tem
Você tem o Jonathan Taylor, que está jogando muito bem também, um cara que mostra que é um cara consistente de jogo, né? Pode não ser um top running back na NFL, mas você tem ele um cara de muita consistência. Eu acho que os recebedores estão correspondendo às expectativas. O Tyler Warren chegou com o novato, está jogando muito bem também. Então, e é uma defesa que está consistente. Então, acho que assim, se não perder fôlego, acho que é um time que chega nos playoffs com certa tranquilidade. Aí é o que você falou, dependendo de quem pegar, dependendo de como chegar, aí é outra coisa. Aí pode ser aquele Vikings que chegou super forte e não mostrou nada nos playoffs, né? Eu acho que é um time muito bem treinado. E hoje o Shane Steichen seria meu voto para treinador do ano. E não só ele, acho que o Luan Arumo está fazendo um trabalho excepcional com essa defesa, né? Mas é isso. E sobre os Steelers, eu penderia muito mais pro lado do castelo de cartas. Acho que talvez castelo de cartas não, porque os times do Mike Tomlin são sólidos, mas eu não consigo confiar no Aaron Rodgers nesse estágio da carreira e eu acho que é um time que tem pouquíssima margem para lidar com uma lesão num jogador importante da Sim. equipe, assim, né? Eu acho que tem pouquíssima margem. E sobre os Patriots, eu acho que você pega o Patriots do ano passado e pega o Patriots desse ano e você consegue isolar aqui a diferença entre você ter um dos piores técnicos da NFL e um dos melhores Sim. técnicos da NFL, né? O Mike Vrabel mudou totalmente a cara desse time, não só o Mike Vrabel. Josh McDaniels também é outro que você pode botar no dicionário do lado da definição de treinador, que é um péssimo head coach, mas é um ótimo coordenador, né? Ele tá fazendo um trabalho brilhante com o Drake May, a gente vai falar mais sobre o Drake May pra frente. Vamos entrar na NFC agora, né? Que não é tão loucura quanto a AFC, mas ainda assim tá me pegando Tem um de. grau de dificuldade. Tem um grau. Tampa Bay Buccaneers é a seed número 1. Acho que chegando na temporada, acho que 110% dos palpites de especialistas para vencer a NFC Sul era o Tampa Bay Buccaneers. Um ou outro, de repente, a Atlanta Falcons ali para querer ser diferente, né, e tal. Mas o Tampa Bay Buccaneers era um dos maiores favoritos dentro da própria divisão. Só que ninguém esperava que o Baker Mayfield ia jogar em nível de MVP. E é o que ele tem jogado. Green Bay Packers, seed número 2, que eu não acho absurdo, mas você pensar que eles tiveram esses problemas nas últimas semanas e ainda assim são a seed número 2, aí acho que é um time que não joga tão bem quanto um seed número 2 da NFC normalmente você pensaria. O 49ers, que com as lesões, ele é o seed número 3 nesse momento. Com as lesões, o 49ers, infelizmente, para o torcedor dos 49ers, peço desculpa, mas é meio que o elefante em cima da árvore, né? Uma hora vai cair, porque não tem como sustentar. Eu sei que o Brock Purdy deve voltar essa semana, mas Jones vem jogando bem, inclusive. George Kittle tá para voltar, só que a defesa você perdeu dois melhores jogadores, Nick Bosa e o Fred Warner, não tem como contornar. Philadelphia Eagles, seed número 4 e jogando um futebol americano burocrático. Burocrático que eu ia usar, né? Seed número 5, Seattle Seahawks. Seed número 6, Detroit Lions, que talvez não seja tão dominante quanto do ano passado, mas ainda assim é um time muito bom. Perdeu um jogo para os Packers que não está envelhecendo tão bem, né? Acho que os dois times andaram em direções diferentes desde então. E perdeu para o Kansas City Chiefs jogando no Arrowhead, né? Não é nenhum absurdo jogo que eles estavam com muitos desfalques na secundária. Los Angeles Rams de número 7, aí você tem Falcons 8, Vikings 9, Bears 10, Panthers 11, Commanders 12, me surpreende, mas essa briga aqui tá todo mundo muito enrolado aqui nessa parte de baixo aqui do wildcard. Dallas Cowboys 13º, Arizona Cardinals 14º, New York Giants 15ª colocação, mas a gente sabe que tá em viagem de ascensão. A questão é se vai conseguir chegar nos Eagles para a divisão ou se vai só para o wildcard e vai ser novamente campeão vindo do wildcard, como nos últimos 2 títulos do New York Giants, e no Orlando Saints esse pode descartar na última colocação. Felipe, o panorama dessa conferência te surpreende? Me surpreende o desempenho das equipes em si, não as equipes e o posicionamento delas. Eu acho que o Tampa Buccaneers ser líder da NFC Sul era esperado, era o dado, né, que eles iam ganhar essa divisão. Como eles vêm jogando, como o Baker Mayfield vem jogando, acho que é a grande surpresa dessa equipe.
E é um time que vai precisar se provar agora, porque começou também a empilhar lesões, né? Uma atrás da outra. É um time que vai começar a precisar provar que realmente consegue superar isso tudo de uma forma consistente. Acho que você tem o Eagles, que para mim é um time em crise. O Eagles para mim é um time em crise. Acho que você tem um ataque que não consegue se encontrar. Acho que a defesa ela se segura até onde pode, mas o grande problema é o ataque. O Jalen Hurts não está jogando bem nessa temporada até o momento. Então acho que é um time em crise, porque ela está o campeão e precisava mostrar mais do que também mostrando na temporada. Você tem, eu acho que o resto das equipes, você tem o 49ers que está com muitas lesões, né? Então acho que você não pode esperar muita coisa deles. O Packers é um time consistente, mas acho que todo mundo já esperava que fosse um time consistente, né? Acho que não tem muita surpresa aqui. Acho que é um time que vai ter reforços, principalmente na parte ofensiva, com recebedores voltando agora na partir de outubro, novembro. Então acho que é um time que pode continuar crescendo. E na briga de wildcard você tem o Lions, que eu acho que é um time que briga forte. O Rams, que eu acho que é um time que era minha aposta para ir muito bem nessa temporada, acho que patinou um pouco, mas acho que ainda tem um pouco de consistência. E eu acho que o Seattle Seahawks, que eu acho que é um time que está surpreendendo, mas acho que você tem um pouco limitante aqui nessa equipe, que é o Sam Darnold. Então acho que tem uma questão aí que vamos ver até onde chega, mas é um panorama que, ao contrário da NFC, que está realmente bizarro, na NFC acho que você tem um pouco mais de consistência. O que surpreende é o desempenho de fato das equipes, né? Você tem equipes que você já esperava que estivessem onde estão, mas o desempenho delas está um pouco acima, um pouco abaixo do esperado, né? Concordo. Quais são os 3 times que você separou ali como os que você mais confia na NFC? Eu vou colocar o Los Angeles Rams em primeiro. Eu gosto muito do Rams, acho que é um time que ainda tem muito, é um time que patinou, mas acho que é um time que tem uma solidez de elenco e de esquema que eu gosto, acho que é um time que pode voltar a crescer bastante. Eu gosto do Detroit Lions, acho que é um Lions que ainda não é um time que está em crise, não é um time que tá em tendência de queda, acho que é um time que perdeu jogos em que perdeu de maneira justa, acho que não foi nenhuma derrota absurda, que você fala que você começa a questionar se a equipe é boa ou não. E em terceiro eu vou colocar o Philadelphia Eagles, porque eu acho que é um time que a forceps, eu acho que ele consegue chegar lá numa conferência que ainda não é tão não é tão consolidado. Acho que tem muito espaço para o Eagles se manter dominante, mesmo com esse começo de temporada ruim. Acho que é um time que tem espaço para conseguir fazer mudanças, tem espaço para conseguir continuar dominante. Acho que está numa divisão que não deve ter muita competição, imagino. Acho que, a não ser se perder por Jazz na semana que vem. Aí eu acho que a situação muda um pouco de figura. Aí a situação muda um pouco de figura. Mas tirando isso, acho que é uma divisão que não vai ser muito competitiva e pro Eagles é bom porque ele vai conseguir fazer ajustes necessários sem perder a posição deles. Esse segundo Giants e Eagles é meio o segundo Rock contra o Apollo, né, no Rock 2, É. né? Que, tipo, primeiro o Apollo não leva muito a sério, aí a luta termina empatada, né? Porque tem até aquela história, né? Na dublagem original que veio pro Brasil, a dublagem veio como o, o Rock ganha, mas ele não ganha, ela termina empatada a luta. Sim. E aí na segunda, o Philadelphia Eagles vai levar mais a sério, assim como o Apollo Creed levou mais a sério, e ainda assim o o azarão New York Giants ganhará novamente. Cara, minha lista é bem diferente da sua. Eu tenho o Detroit Lions no topo. Talvez seja cedo, mas eu acho que o Dan Campbell afastou a minha principal dúvida quanto ao time, que era como que ele ia lidar sem o Aaron Glenn e sem o Ben Johnson. E agora, em retrospecto, será que o Aaron Glenn fazia tanta falta assim lá nos Lions, né? O Aaron Glenn, antes dele ter sucesso na última temporada, ele quase foi demitido, né? Como do cargo de coordenador defensivo, né? Então, eu tenho o Lions número 1. E depois disso, eu acho que basicamente tem 5 times aqui que eu quebrei a cabeça aqui para definir quais seriam dois. Eu coloquei o Tampa Bay Buccaneers, que eu acho que o nível que o Baker tá jogando é sustentável. E eventualmente o Ibuka vai voltar, o Chris Godwin vai voltar, o Mike Evans vai voltar. A linha ofensiva se solidificou com o retorno do Tristan Wirfs, né, apesar de ter desfalques ainda no lado direito. E eu tenho gostado muito mais do Todd Bowles esse ano, né, o head coach da equipe. Eu tinha problemas com. Ele é engraçado, ele é um técnico tão agressivo na defesa, né? O técnico que mais manda blitz,
E ele era um técnico extremamente conservador em decisões de jogo, né? E agora parece que ele contratou um especialista lá em decisão, analytics e tal, e acho que os Bucks estão mostrando uma Então, evolução nesse ponto, né? Aí eu boto o Tampa Bay Buccaneers. E, cara, meu terceiro aqui, eu vou de Seattle Seahawks. Ok. Eu tenho gostado muito do que eu tô. Você falou sobre o Sam Darnold. Eu tenho gostado muito do que eu tô vendo do Sam Darnold. Porque eu acho que o fato dele ter jogado um nível altíssimo na temporada passada, tudo bem, terminou mal os últimos 2 jogos, foi muito mal. Mas ele fez uma temporada muito boa, que ele estava na corrida por MVP boa parte do ano. E eu sinto que ele manteve esse nível. Individualmente, talvez os números não sejam tão bons, porque o time não é tão. O ataque não é tão bom quanto era o Minnesota Vikings, mas ainda assim, eu confio, eu acho que é estável o desempenho do Sam Darnold. E a defesa, nesse momento, está lidando com lesões na secundária, todo mundo está machucado, né, na NFL nesse momento, a sensação. Mas o Eric Woolen e Devon Witherspoon vão voltar, e é uma defesa em geral muito bem montada pelo Mike Sim. McDonald. Então, eu boto o Seahawks. E eu me surpreendi de, no fim, colocar o Seahawks na frente dos Rams, mas, sei lá, eu acho que os Rams estão jogando muito com freio de mão puxado, e, sei lá, eu acho que você vai confiar que vai estar lá a quinta marcha para quando você quiser. Eu não gosto muito desse Rams meio se poupando e suando para enfrentar esse time B time C do Baltimore Ravens. E, enfim, eu acho que está tendo mais dificuldade em alguns jogos do que eu gostaria de ver. Era meu palpite para vencer a NFC no início do ano, mas eu tenho um problema com os Rams. E sobre o Philadelphia Eagles, que não está no meu. Tava na discussão. O que eu cheguei, a minha conclusão no fim é, eu não acho que os problemas que eles têm no ataque nesse momento são consertáveis no meio do ano. É aquela coisa de trocar o pneu do carro em movimento. Eu acho que os problemas são muito grandes e não consigo ver. Assim, eu acho que eles podem melhorar, obviamente, mas não o suficiente para chegar perto do nível do ano passado, por exemplo. Então, meu nível de confiança no Philadelphia Eagles hoje é o mais baixo que teve em algum tempo. Desde 2023, né? Porque é É, basicamente uma reedição é do bem que veio. parecido, exatamente. Porque assim, você teve uma troca de coordenadores, e eu acho que assim, o grande problema do Eagles, o denominador comum aqui é o Nick Sirianni, porque eu vou bater no Nick Sirianni. É o nosso esporte preferido aqui nesse É, podcast, é bater no Nick exatamente. Sirianni. Amo. Mas, mas eu acho que assim, o grande problema do Eagles é que quando o time vai bem, o Nick Sirianni não ele consegue comandar bem. Quando o time vai mal, o Nick Sirianni tem problemas sérios para conseguir colocar o barco na direção certa. E em 2023 aconteceu exatamente isso por conta da questão dos coordenadores, né? Você teve a saída do Shane Steichen e do Jonathan Gannon, e aquele momento em que o time não conseguiu se acertar. Agora você teve uma mudança, né? Você chegou o Kevin Patulo para ser o coordenador ofensivo, o time não está conseguindo se acertar. E acho que assim, cai na mão do Nick Sirianni tentar acertar esse barco. Eu acho que assim, acho que a qualidade do elenco do Eagles é muito grande. Eu acho que a coisa se acerta por si só num nível que mantém o time competitivo. Acho que essa é a grande questão. Porque se começar de novo, que nem 2023, a gente vai estar aqui de novo no fim do ano se perguntando se o Nick Sirianni merece ficar no cargo ou não, mesmo depois de ganhar o título. Né? Mas acho que essa é a grande questão do Eagles. Acho que o talento por si só do elenco vai conseguir superar muitos problemas, e considerando que está numa divisão fraca, considerando que tem uma tabela relativamente tranquila, acho que é um time que pode chegar bem lá em dezembro, pode começar a engrenar uma boa sequência e chegar bem em dezembro. Hoje, num jogo de playoff, eu não apostaria neles contra o Buccaneers, não apostaria neles contra os Lions, eu acho que eu não apostaria neles contra os Seahawks, não apostaria neles contra os Packers, Rams talvez, que eu acho que os problemas do ataque deles são bem sérios, né? E eu não. Talento é absurdo. É o melhor elenco da NFL. Mas eu acho que o Nick Sirianni. Ele não consegue, né? E se você tem. O Nick Sirianni vai botar a mão na massa no ataque, né? E com o Kevin Patulo por exemplo, ele vai passar a chamar jogadas. Isso não resolve. Não resolve o problema Não. dos Eagles, né?
E a gente sabe que depois dessa temporada 2023, o Howie Roseman deu um ultimato pro Nick Sirianni. Falou, não, eu vou trazer os coordenadores aqui para te ajudar, né? E aí ele trouxe os caras dos medalhões, Kellen Moore e o Vic Fangio. Deu certo de vencer o Super Bowl. Eu acho que talvez seja aquela... Começa a surgir aquele ciclo, né? Você está aqui, né? Que é o Eagles pós-ida ao Super Bowl. Vamos falar sobre o Drake May agora, para a gente encerrar, porque eu sei que os torcedores dos Eagles e dos Patriots estão muito felizes. Antes de lembrar o pessoal, se inscreva no canal se você estiver assistindo, deixe o like, deixe o comentário. Normalmente a qualidade do áudio é bem melhor do que essa, é porque eu tive que gravar no celular, não tô gravando no computador, né, nem no estúdio, como vocês estão vendo. Se você estiver no Spotify, siga, deixa 5 estrelas, que é muito importante. Siga, seja qual for o aplicativo de podcast. Você está assistindo, escuta no Spotify. Acho que você está indo para o trabalho, indo para a faculdade, na academia, botando fone de ouvido, vai escutando podcast, que para mim é a melhor forma de se tornar, de consumir podcast. E tem um episódio extra toda semana, exclusivo para apoiadores e membros do canal. Link vai estar na descrição. É muito importante. Se você curte o trabalho, se torne apoiador, porque mais do que o conteúdo extra, você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar, porque não tá nada fácil, dado os recados Drake May, Felipe, de forma legítima, por qualquer métrica que você pegue, sem hype, sem emoção, você pega, ele é um quarterback top 10 nessa temporada. Os números dele avançados são espetaculares, tipo, EPA por jogada, índice de passe completado acima da expectativa, nota no PFF, ele está sendo top 5 nas principais estatísticas avançadas, né? E não é, não tem um super time ao redor dele, né? O time se reforçou, mas não é como se tivesse mudado da água para o vinho, né? Teve a chegada do Will Campbell, que foi muito importante, está jogando bem. Chegada do Stephon Diggs, mas essa é a versão atual do Stephon Diggs. Eu acho que é muito o dedo, você sente o dedo do Josh McDaniels atrás desse ataque do New England Patriots, e o Drake May, ele está correspondendo a todas as expectativas do penúltimo draft e dos flashes que ele mostrou na última temporada. Que eu falava, ele mostrou muitos flashes, eu quero ver ele fazer isso consistentemente. E ele está fazendo consistentemente esse ano. Lá ele, né? Você sente o dedo do Josh McDaniels lá atrás, lá ele. Mas Sim, acho que assim, o Drake May tá jogando muito bem mesmo, porque a gente já via flash no ano passado, né? Você tinha muita limitação do ataque do Patriots, tanto esquematicamente, de taticamente, quanto de elenco. Esse ano melhorou muito. A gente já falou aqui do Josh McDaniels, que é um grande coordenador, né? É um cara que tem um domínio absurdo do ataque, ele consegue moldar o ataque às características do quarterback dele, né? Acho que mostrou isso com o Tom Brady em várias etapas da carreira do Tom Brady, foi vários jogadores diferentes, né? O próprio Tom Brady foi por vários jogadores diferentes. Agora você tem o Drake May, que é um jogador diferente também do que era o Tom Brady, e o Josh McDaniels consegue montar um esquema ofensivo para elevar as forças do Drake May, né? Porque não é um jogador que ainda está em desenvolvimento, é um jogador que tem uma curva de aprendizado ainda no NFL, né? Você não pode esperar que ele saiba tudo, mas é um ataque que a cada semana vai ficando mais complexo. Você percebe essa complexidade do ataque do Patriots aumentando. O Stephon Diggs, ele está realmente integrado, né? Ele voltou da lesão, ele realmente não superou essa questão toda do ano passado e está jogando muito bem. Acho que o ataque corrido tem um problema aqui ainda, porque é um time que está apostando muito no Ramondre Stevenson, que é um jogador que eu acho que é um incendiário, né? Acho que é um cara que ou é 0 a 100, não tem muito meio termo. Eles não estão confiando tanto no Trevor Henderson, que é um jogador que eu gosto bastante, gostava bastante do draft, e acho que deveriam colocar mais a bola na mão dele para desafogar um pouco esse ataque do Patriots. Mas, no geral, é um ataque que está jogando muito bem, um ataque que está robusto, né? Um ataque que está crescendo semana após semana, e muito por conta do Drake May, por conta do que ele vem jogando, por conta do que ele vem apresentando. Um cara que ele está mostrando, né, uma maturidade, né, como jogador da NFL, que acho que era esperado, né, porque era muito do que vinha falando, do que se falava dele no draft, era essa maturidade dele como jogador, era essa questão dele ser um cara mais preparado para a liga, né, um cara que tem aquele arquétipo de jogador na NFL e está se cumprindo. Então acho que a torcida do Patriots tem que estar feliz com esse desempenho dele nessa primeiro mês e meio de temporada.
e eu acho que é só o começo. Eu acho que ele vai continuar crescendo, acho que é um time que vai continuar nessa escalada. Talvez não ganhe a divisão, talvez se o Bills melhorar não ganhe a divisão, talvez. Mas acho que é um time que está encaminhado para nos playoffs também. Sim, a questão quanto ao Drake May, na minha opinião, é que você vê nele o talento e as ferramentas físicas para se inserir naquela prateleira de cima dos quarterbacks. Tudo bem, está numa linha do tempo diferente, né? Mas ele pode se colocar ali com Justin Herbert, Joe Burrow, Josh Allen, Patrick Mahomes. Eu acho que ele tem talento e as ferramentas físicas para chegar nesse patamar. Claro que ainda tem um caminho grande ainda pela frente, mas você vê, eu vejo as condições dele chegar lá, né? E ele tem uma precisão absurda, ele tem toda a habilidade atlética e tem uma precisão absurda. E muitas vezes as pessoas confundem meio que precisão com porcentagem de passes completos, né? Eu acho que um exemplo Não é uma coisa. um exemplo muito legal é o Carolina Panthers 2015, né? O Cam Newton tem aquele ano espetacular e tal. Em 2016 ele não joga tão bem. E aí eles, putz, a gente precisa ter alguns passes fáceis aqui pro Cam Newton para ele melhorar a precisão dele. E aí eles draftam o Cam Newton, draftam o Christian McCaffrey. E aí o índice de passes completados do Cam Newton dispara. Aí todo viu, tinha que ter o Christian McCaffrey. Não, mas não é que a precisão dele melhorou, é porque ele tá mandando um monte de passes atrás da linha de scrimmage agora pro Christian McCaffrey, né? O Drake May, ele, tudo bem, ele não tem a maior distância média de alvos na NFL, mas não é como se fosse tudo atrás da linha de scrimmage, né? Ele arrisca passes, ele se movimenta bem no pocket e quando precisa correr, ele consegue correr e eu sinto que ele tá bem mais confortável, né? E a gente sabe que o esquema tático do Josh McDaniels é muito complexo, né? E ele tá bem acima do que eu esperava nesse estágio da carreira e os ricos vão ficando cada vez mais ricos, né? O Patriots conseguindo mais um franchise quarterback, né? Ao que tudo indica, né? Porque o potencial dele é gigantesco. E eu falei isso há algumas semanas e repito, hoje, se eu tivesse que escolher um dos três quarterbacks do top 3 do penúltimo draft, o Drake May, Caleb Williams, o J.D. Daniels, é óbvio que o J.D. Daniels já mostrou muito mais do que o Drake May. E nem acho que o J.D. Daniels está fazendo uma temporada ruim. Ele se machucou no meio, mas eu não acho que ele está fazendo uma temporada ruim. Mas eu acho que hoje o teto maior é do Drake May. Eu sei que o Caleb Williams era aquele prospecto de talento e geracional e tal, mas eu acho que o Drake May é muito mais o protótipo. Acho que é muito mais fácil visualizar o Drake May como quarterback da NFL do que o Caleb Williams, que ainda segura um pouco a bola, jogou muito bem contra o Commanders, né? Mas ainda segura a bola, ainda tenta fazer muita improvisação, que eu não acho que. Acho que tem que fazer um pouco menos. Mas ó, hoje, se eu tivesse que escolher um dos três, seria o Drake May. Eu ainda escolheria o Caleb Williams como primeiro quarterback, mas assim, o gap do Caleb Williams para o Drake May no segundo lugar, em termos de teto, em termos de potencial para escolher, para balizar uma escolha do draft, diminuiu bastante, mas porque é exatamente por conta disso que a gente vinha falando do Drake May. A evolução dele está sendo muito mais rápida do que do Caleb Williams, Sim. né? Acho que o Caleb Williams está melhorando semana a semana. Acho que o Ben Johnson está aos poucos conseguindo imprimir o que ele quer do Caleb Williams como jogador, e isso está começando a aparecer alguns flashes. Acho que a tendência é ir melhorando. E acho que ainda tem, não dá para descartar o Caleb Williams ainda de forma que não vai alcançar mais o potencial que esperava-se dele. Acho que o Ben Johnson está conseguindo começar a trabalhar ele como jogador e está começando a aparecer. Mas é inegável que hoje você tem o Drake May, que está numa curva maior, você tem o J.D. Daniels, que ano passado teve aquele ano espetacular, né? Esse ano deu uma estagnada, mas acho que muito por conta da lesão, eu imagino. Acho que ele ainda está tentando se reencontrar, não está querendo forçar, porque é joelho, né? Você pode acontecer qualquer coisa, você pode ter uma lesão muito mais séria. Então acho que ele está tentando ainda tatear um pouco, mas acho que desses três, né, os três principais quarterbacks do draft do ano passado, acho que o Drake May é o grande destaque. Eu ainda escolheria o Caleb Williams na frente, mas é inegável que o Drake May é o grande destaque dessa temporada. Verdade, né? É o segundo melhor quarterback jovem da temporada, atrás apenas do Jackson Dart. Isso todo mundo sabe, né? Sim, Cara, sim. eu quase te mandei uma mensagem quinta-feira, eu gravei o podcast inicial, eu quase te mandei uma mensagem para você participar.
mas você é um cara trabalhador, né? Você não é um vagabundo que nem eu. Precisa acordar de manhã para escrever matérias realmente importantes sobre o mercado econômico lá no Valor Econômico. Leiam os artigos de Felipe Lawrence no emprego de verdade dele lá no Grupo Globo. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @oquarebec. Você tem Twitter, você provavelmente já segue ele lá. Grande abraço, Felipe, e até a próxima. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas da NFL. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes chega ao fim. Sexta-feira tem episódio exclusivo para apoiadores. Semana que vem, segunda-feira, ao meio-dia, ao vivo, no estúdio, eu, o João Eduardo Dutra e a Ana Carolina Brasil. Um abraço especial para os botafoguenses, Ana Carolina Brasil e o Roger, lá do estúdio também, botafoguense doente. Um grande abraço a todos. Tchau.